Se você me permite, hoje eu quero meditar com você o Evangelho que vamos ouvir na igreja neste próximo domingo. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Lucas 10, 25 a 37. O Evangelho do Bom Samaritano. Escute só. Levantando-se um doutor da lei e para pô-lo à prova perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu ele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, e a teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus então contou: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram. E depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o numa hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: Trata dele, e quanto gastares a mais, na volta te pagarei. Qual desses 3 parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze tu o mesmo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos lá então a nossa meditação. A parábola do bom samaritano é uma parábola bastante conhecida por nós. E o bom samaritano aqui é figura de Jesus. Jesus é o grande bom samaritano que nos socorreu, nós que estávamos feridos, quase mortos por causa dos nossos pecados. Vamos tirar alguns ensinamentos deste texto bíblico para pormos em prática, porque você já sabe, é pela prática da palavra de Deus que nós somos abençoados. Amém? O texto começa com uma pergunta dirigida a Jesus. Alguém chega até ele e diz: Mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? E aí Jesus liquida a questão, lembrando aquele que fez a pergunta a ele dos 2 maiores mandamentos da lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, com toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Primeira coisa que eu gostaria de meditar. Você é uma pessoa que ainda se importa com a sua salvação eterna? Você se preocupa verdadeiramente com a salvação da sua alma? Parece que grande parte da humanidade não mais se preocupa com isso, inclusive muitos cristãos. Nossos pensamentos, nossas energias, nossas forças são consumidas por preocupações a respeito das coisas deste mundo. Nos preocupamos tanto em manter coisas que vão passar. Claro, eu não estou falando de preocupações sadias como de querer crescer, de fazer uma boa faculdade, de ter uma família saudável, de ter um bom emprego, não. Mas eu estou falando daquelas preocupações que nos levam a fazer das coisas deste mundo os motivos do nosso viver. Você se preocupa com a salvação da sua alma? Você se preocupa com o lugar que você vai herdar depois da morte? Se você é cristão, você crê que após a morte nós nos apresentaremos diante do Senhor para recebermos o salário das nossas obras, para recebermos o pagamento
da administração que fizemos da nossa vida. Preste atenção se no seu dia a dia você é um homem preocupado com a salvação da sua alma. Quando a gente se preocupa com a salvação da nossa alma, minha gente, muita coisa muda na nossa vida. Quando a gente se preocupa com a vida eterna, a gente começa a tomar mais cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Quando a gente se preocupa com a nossa vida eterna, quando a gente se preocupa com o nosso céu, com o nosso paraíso, a gente pensa 2 vezes antes de tomar esta ou aquela decisão, ter esta ou aquela atitude. Concorda comigo? Desculpa, talvez você já respondeu assim: Padre, eu me preocupo com a minha salvação. Então tira essa raiz de ressentimento do seu coração. Padre, eu me preocupo com a salvação da minha alma. Então tira essa raiz de falta de perdão. Se afaste dessa desonestidade. Mestre, disse alguém para Jesus, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Primeira coisa, minha gente, tudo nesse mundo vai passar. E o que é que eu estou fazendo para garantir o meu céu, a minha felicidade junto de Deus depois da morte? Você está preocupado, preocupada com a sua salvação? Tem investido na sua salvação? E quando a gente fala em investimento, a gente lembra logo em dinheiro. Não era disso que eu queria falar, mas isso também. Preocupação com o ter, vai gastando, e aí na hora de comprar uma Bíblia que vai te ajudar na salvação, não tem dinheiro. Na hora de fazer um retiro para a salvação do seu casamento, tá caro. Mas aí bebe. Quanto gasta com cigarro durante o mês? Aí é para ir na missa, não tem dinheiro porque o combustível tá caro. Você se preocupa com a sua salvação? Se preocupa com a salvação da sua alma? Pense nisso. Segunda coisa que eu gostaria de dizer, Jesus quer nos ensinar aqui que devemos tomar cuidado, minha gente, com uma religiosidade vazia. O sacerdote e o levita aqui representam homens religiosos, de práticas religiosas, mas longe de Deus. Conheciam a lei, faziam sacrifícios, coordenavam as celebrações, ensinavam a palavra, mas não tinham obras de justiça. Tiago 2,17 diz assim, que a fé sem obras é morta. Nós devemos tomar cuidado. Quero a minha salvação e acho que a minha salvação está ligada a algumas práticas religiosas e pronto, acabou. Eu e o meu Deus e acabou. Jesus, citando o profeta Isaías, em Mateus 15:8, disse assim a respeito dos sacerdotes, dos levitas, dos fariseus, que eles louvavam a Deus, mas o seu coração estava longe de Deus. Esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Cuidado para não nos tornarmos homens e mulheres religiosos, com algumas pinceladas religiosas, um terço aqui, uma missa ali, um dízimo aqui, uma oferta aqui, um encontro ali, uma novena ali, um cerco ali, uma pulseirinha aqui, uma camiseta religiosa ali, mas não passa de um verniz colocado por fora, mas que não atinge o coração. Não podemos nos parecer com os levitas e sacerdotes da época de Jesus. Gente religiosa, mas longe de Deus. Não gente de Deus. Esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É uma reclamação de Deus através do profeta Isaías, citada depois por Jesus. Tem gente assim na igreja? Claro que você não pode julgar, nem eu. O que não pode acontecer é que eu seja assim e você seja assim. Não perdemos uma missa, mas depois da missa como é que a gente vive? Temos uma fé em tanta coisa,
Mas isso muda em que a nossa vida? Então, o segundo ensinamento da parábola de hoje é cuidado com uma religiosidade vazia. Terceiro ensinamento, bastante prático, é exatamente pelas obras de amor que se reconhecem quem são os verdadeiros filhos de Deus. Ponto. Aliás, as obras de amor, as obras de misericórdia são frutos naturais e concretos de uma alma que se preocupa com a sua salvação. A parábola de hoje quer nos ensinar que a nossa comunhão com Deus passa pela nossa comunhão com os irmãos. Quero citar um versículo bíblico para você. Está na primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Nisto temos conhecido o amor. Jesus deu a sua vida por nós. Também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Você não acha que o versículo poderia dizer assim? Jesus deu a sua vida por nós. Também nós devemos dar a nossa vida por Ele? Não é assim que termina. Aliás, é por Ele. Só que a Bíblia nos ensina que só se dá a vida por Ele quando se dá a vida para os irmãos. Tem produzido obras de amor, de misericórdia? As pessoas que estão com você, que são mais próximas, a sua família. Você tem alimentado a sua família com paciência, com bondade, com ternura, com amor, com perdão, com paciência, repito, com educação, com respeito, com justiça, com sobriedade. É assim que você é conhecido dentro da sua casa? Ou será que dentro da nossa própria casa a gente se comporta como os levitas e os sacerdotes? Homens e mulheres religiosos, mas que não estende a mão para o marido, não estende a mão para a esposa, não estende a mão para os pais, para os filhos, para aquele colega de trabalho. Nos consideramos até gente santa, santa demais para se envolver com os pecadores. E a gente se esquece que é no socorro aos necessitados, de tempo, de carinho, de perdão, que a gente mostra a nossa comunhão com Deus. 1 João 4,16, vou terminando. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece com Deus e Deus permanece com Ele. É uma promessa no final dessa meditação. Quer permanecer com Deus? Quer que Deus permaneça com você? Permaneça no amor. Mas não um amor de palavras, não um amor de sentimentos, mas um amor de atitude. Ame. Se esforce nessa semana por amar, por socorrer os que estão mais próximos de você, nas pequeníssimas coisas. Se você de fato está preocupado com a sua salvação, se você não quer ser uma pessoa religiosa vazia, mas se você quer ter comunhão com Deus. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece com Deus e Deus permanece com Ele. Aí a gente pode rezar Romanos 8,31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Quero reprisar os 3 ensinamentos. Primeiro, preocupe-se com a sua salvação eterna. Tome cuidado para não comprometer a sua salvação eterna com uma religiosidade vazia. Então, mostre pelas suas obras a sua fé. E assim, então, você vai ter comunhão com Deus. Amém. Telespectador, amigo e amiga, uma alegria estar junto com você. Deus cuida de mim, Deus cuida de nós, Deus cuida desse universo. Somos pessoas amadas e cuidadas de Deus. Nós estamos caminhando. O ano vai passando, já estamos na metade do ano e a Diocese de Rondonópolis-Guiratinga está preparando um novo plano diocesano de pastoral. O que é um plano diocesano de pastoral? Todas as dioceses organizam, a partir das suas assembleias, algumas prioridades, algumas orientações básicas
Essas orientações básicas, elas partem da realidade. Nós temos que ver, ler a nossa realidade social, religiosa, econômica, cultural, ver o jeito como as famílias vivem, o jeito como as pessoas expressam sua religiosidade e ali nos perguntar o que Deus pede de nós. O que Deus está pedindo para este ano e nos próximos anos que nós, como cristãos, evangelizemos aqui em nossa diocese, quer na cidade, quer no campo, quer nos assentamentos, quer nas aldeias indígenas, aonde tiver uma pessoa, ali o Evangelho deve ser levado e a palavra de Deus deve atingir para modificar o coração. A este conjunto de ações que a Igreja reúne no seu planejamento, ações das pastorais, ações dos movimentos, ações dos serviços, ações dos diversos organismos, nós chamamos o Plano Diocesano de Pastoral. Vemos muitas situações onde os cristãos devem estar presentes. É os grupos de família, é a catequese, é a liturgia, são as pastorais sociais. Ali a igreja tem que estar presente. E quando falamos de igreja, é todo o povo de Deus. Então, saúde aos doentes, alegria aos tristes e esperança aos desanimados. Com a bênção do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim,